Olá a todos! Seguindo a nossa série de vídeos sobre gestão de serviços, vamos falar hoje sobre lavagens fora de contrato. Então, para contextualizar aqui, nós estamos fazendo uma demonstração do SAP Business One como se estivesse sendo implantado em uma empresa de lavagem de veículos, que presta serviços de lavagens. Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre prospecção, onde entrou toda a parte de oportunidades de vendas. No segundo vídeo falando sobre contratos guarda-chuva de vendas, que são os contratos de lavagens aqui nesse caso, né? E hoje vamos estar falando sobre lavagens fora de contrato, então serviços esporádicos aí, explorando todas as ferramentas do SAP. Então a gente traz esse contexto aqui só para exemplificar melhor, mas o objetivo é mostrar as funcionalidades do SAP Business One. Então, para começar, é interessante a gente falar um pouco aí sobre o Analysis Search, que é a busca de dados dentro do SAP Business One. Na parte superior direita temos essa lupa, que aqui a gente pode pesquisar qualquer dado dentro do sistema. Então eu posso pesquisar um cliente, uma observação, uma informação que a gente julgue relevante aí para o processo. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui o meu nome, como se fosse o nome de um cliente, Richard Grain. Vou clicar no Enter. O sistema vai fazer uma varredura em todo o banco de dados e vai me trazer tudo o que ele encontrou com esse nome. Então ele está dizendo que encontrou aqui alguns relatórios, parceiros de negócio, contatos, alguns documentos. Então, o usuário pode ir filtrando a informação até conseguir chegar, né, na informação que ele necessita. Então, por exemplo, eu quero um cadastro de um cliente. Então, eu sei que aqui em parceiro de negócio, vou filtrar apenas um tipo aqui de cadastro, que é cliente, e já cheguei no meu resultado. Se eu clicar aqui em cima da opção, ele já vai abrir a tela de cadastro de parceiro de negócios. Então, aquela opção é bem relevante para buscar conteúdos dentro do sistema. Estou aqui no cadastro de parceiro de negócios, onde mesmo sendo um cadastro, a gente já tem algumas visões bem interessantes. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma análise dos top itens mais vendidos para esse determinado cliente, né? Seja um item, ele pode ser um item de serviço ou um item material, né? Então tá aqui os principais serviços que eu prestei para ele, por exemplo. Já tem informações relevantes do cadastro. Consigo ver o tanto de títulos em aberto que eu tenho com ele. Se eu clicar na flechinha, eu tenho um drill down da informação para ter essa informação no detalhe. Então eu vou filtrar aqui pelas datas. O sistema já vai me trazer aí tudo que ele encontrar de informação. Então aqui são todas as notas que compõem aquele montante. E eu tenho alguns cadastros aqui que são bem importantes, né, pessoal? Então toda a parte geral, pessoas de contato, endereços. Aqui na aba condições de pagamento, nós temos a lista de preço e temos o limite de crédito. Então vamos falar um pouco e explorar sobre essa questão de listas de preço. Então, sobre as listas de preço, tudo começa com a lista de preço. Então, eu estou pesquisando aqui no menu listas de preço. O sistema já me traz o cadastro das listas de preço. Eu posso cadastrar inúmeras listas aqui para ter o controle dos meus preços. Então, eu tenho uma lista aqui chamada lista regular de vendas. Se eu der duplo clique nessa lista, o sistema me relaciona todo o meu cadastro de itens, lembrando que pode ser um produto ou um serviço, e eu vou fazer um filtro aqui. Eu vou buscar por LC, que são os itens que eu cadastrei, e aqui estão os valores. Então, por exemplo, né, uma ducha, eu vou cobrar R$15. Uma lavagem simples para um carro pequeno, vou cobrar R$35, e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho o preço dessa lista de preço
que é um preço fixo. Então, o fato de eu ter vinculado essa lista de preço aqui na aba condições de pagamento, toda vez que eu vou gerar um documento para esse cliente, aquele preço já é preenchido automaticamente. Então, por exemplo, eu vou gerar aqui um orçamento, vou escolher aqui o meu cliente, Richard Green, vou selecionar aqui o produto, que é aquela ducha. Perceba que o preço unitário ele já trouxe automaticamente R$15. Né? E aqui ele já me traz qual é a fonte de preços, ou seja, o sistema falou assim, Richard, ele está preenchendo R$15 baseando-se na lista de preços ativa no cadastro do parceiro de negócios. Né? Então, por enquanto eu não fiz nenhum desconto, o preço continua o mesmo, o total o mesmo, o total do meu documento permanece R$15. Agora a gente pode começar a aprofundar essa questão de preços. Então eu poderia muito bem criar uma segunda lista de preços, chamada aqui, por exemplo, clientes especiais, com um fator baseando-se naquela lista de preço, lista de vendas, aonde essa ducha ela sai mais barata. Né? Então eu tenho um fator aqui baseando naquela lista de vendas, e se eu amarrar essa lista de vendas no cadastro do meu cliente, ele vai receber esse preço especial, né? Que é uma lista de preços especiais. Então eu posso criar algumas listas de preço para obter um desconto. Outra questão bem interessante é sobre o desconto por período e volume. Então, se você pode navegar entre os menus aqui, né, pessoal? Então, listas de preço, desconto por período e volume, ou simplesmente pesquisar a tela. Então, eu vou colocar aqui desconto por período e volume. Já vou abrir essa tela. Então, aqui eu posso dizer qual é a lista de preço que eu quero vincular esse desconto. Vou selecionar o item que eu quero. Se eu já sei aqui o nome dele, eu posso digitar aqui asterisco e o nome que ele já puxa. Então ele está dizendo que o valor principal é R$15. Então se eu der um duplo clique aqui na linha, eu posso dizer que, por exemplo, de hoje até 15 dias posteriores, conceda o preço de 12,50 centavos. Eu atualizo e adiciono. Perceba agora que se eu for fazer um orçamento para o mesmo cliente, vou colocar aqui a ducha, ele trouxe o preço unitário, ele disse que a fonte de preços é o meu desconto por período e volume, já mencionou um percentual em desconto, e o preço após o desconto foi para R$12,50. Ou seja, ele considerou o desconto por período e volume. E ainda temos outra opção. Então eu vou selecionar a lista que eu montei, vou dar duplo clique. E aqui, pessoal, eu ainda posso dar duplo clique novamente e setar uma quantidade. Então eu vou dizer que depois de 5 lavagens, esse cliente vai pagar R$10. Então eu atualizo a informação. Se eu for fazer um orçamento, um pedido de venda, uma nota fiscal de saída, ele vai considerar estes R$10 quando ele comprar acima de 5 unidades, ou seja, acima de 5 duchas, nesse caso. Então veja que ele ainda trouxe aquele desconto, mas se fosse 5 lavagens, ele ia obter um desconto de R$10 por lavagem, totalizando R$50 as 5 lavagens. Então, a gente pode ter esse desconto por período e também por volume, que é o cenário que eu acabei de mostrar aqui
para vocês. Além disso, pessoal, a gente pode também aplicar um desconto. Eu vou eliminar esse desconto. Podemos também aplicar por grupo de itens específicos. Então eu vou colocar aqui grupos, para ver grupos de desconto. Então aqui no grupos de desconto você pode fazer para todos os parceiros de negócio. Por exemplo, então aqui no grupo de itens Lavacar, eles vão receber 5% de desconto. Então aqui é em percentual, né? Eu posso fazer por característica de clientes, né? Posso fazer por fabricantes e posso fazer por itens. Então aqui eu estou dizendo que produto X, se o cliente comprar 2, ele vai levar uma gratuita. Eu ainda consigo parametrizar dessas formas de desconto aqui e bonificação em cima desse desconto. Então eu consigo fazer várias parametrizações aqui. Posso fazer para um grupo de clientes em específico, por exemplo, todos os clientes que são de escolas, que trabalham com van escolar, vão receber aqui da meu Lavacar 10% de desconto, né? Então nesse exemplo eu poderia colocar clientes que são de Uber vão ter X% de desconto. Então o SAP ele já vai conseguir tratar esse desconto automaticamente. E ainda, além de tudo isso, nós temos os preços especiais por cliente. Então você pode vir aqui, selecionar o cliente e dizer que para o item tal, ele vai ganhar X% de desconto, ou já setar um preço aqui que ele vai ter. Então, se nenhuma das opções atender, você pode vir aqui e criar um preço especial para esse parceiro de negócio, né? Então, temos essas formas de controlar os preços aqui dentro do SAP. E falando numa hierarquia de respeitar os preços, o SAP ele respeita primeiro o contrato guarda-chuva, depois os preços especiais por parceiro de negócio, depois os grupos de desconto, depois o desconto por período e volume e por último a lista de preço. Então o sistema ele respeita essa sequência que eu acabei de mencionar. Outro ponto interessante é que se você tem vários vendedores, vários usuários, você pode aplicar uma autorização para esse determinado usuário, dizendo que esse usuário ele tem a permissão de conceder X% de desconto. Na autorização, o sistema vai bloquear o usuário a dar um percentual a mais que isso de desconto. Então, se você colocar aqui 10% e o usuário tentar colocar 11%, o sistema vai bloquear, ele vai dar mensagem de erro. E existe também a forma de criar um processo de autorização. Ou seja, eu posso criar aqui um documento para pedido de venda ou cotação de venda, onde a condição, se o percentual de desconto for maior que 10%, ele vai para alguém aprovar. Então, eu posso bloquear nas autorizações gerais e posso criar um processo de aprovação. Então, essas são as duas formas de tratar os percentuais de desconto. A partir disso, nós podemos fazer os lançamentos dentro do SAP. Então, eu posso fazer aqui uma cotação, igual eu havia mencionado. Vou colocar aqui uma ducha, ele já trouxe o preço. O SAP já existe uma inteligência de machine learning, tanto no pedido de venda, orçamentos que a gente chama de cotação de venda, que o sistema aqui na parte direita, ele traz uma recomendação, ou seja, baseado no histórico de vendas para o seu cliente, o sistema já sugere produtos e serviços que ele mais compra.
Então aqui estão os top 5 itens de serviço ou itens de estoque que ele mais compra, podendo assim eu oferecer de forma assertiva o que ele pode levar. E quando você tem uma base histórica bem robusta, o sistema já analisa e te sugere a seguinte situação: os clientes que compraram esse serviço também compraram esses produtos. Então, nesse exemplo aqui, que é um lavacar, poderia oferecer uma ducha e já mandar aqui para eles um cheirinho para o carro, por exemplo. Então, o sistema ele já vai reconhecendo essa inteligência artificial e vai armazenando isso dentro do banco de dados. Outra questão aqui em tela, a gente tem várias funções, como por exemplo, eu vou colocar um outro determinado produto aqui, vou pesquisar aqui LC, que é a minha codificação, lavagem de carro simples grande. Aqui no preço unitário, se eu clicar com o botão direito, a gente tem vários relatórios, várias opções, mas eu tenho últimos preços. Se eu clicar em últimos preços, ele vai trazer quais foram os últimos preços aplicados para esse cliente, a partir das datas, e eu posso ver para todos os clientes também. Então aqui eu consigo ver que esse determinado produto aqui, que é a lavagem simples para carro grande, eu costumo receber aí R$45. Então eu consigo ver essa recorrência de preços aqui. Então isso é bem interessante e facilita para os usuários no dia a dia. Então, para fazer essa venda aqui esporádica, fora de contrato, você pode gerar um orçamento. Nesse orçamento aqui, então, eu não tive um desconto, foi R$45. Eu posso adicionar esse determinado orçamento. Se o cliente passar a prosseguir ali, eu quero realmente realizar esse serviço, você pode estar identificando aqui esse produto, esse determinado serviço, através da cotação de vendas, os orçamentos. Então, se eu navegar aqui para o último registro, é o orçamento que eu fiz para ele, mas eu posso também fazer uma busca. Então, ou seja, eu posso vir através aqui da minha busca de dados, pesquisar o nome do cliente e pesquisar aqui cotação de vendas. Então eu poderia ir filtrando. Eu quero filtrar só o que está em aberto. Então aqui tem várias cotações em aberto, inclusive a última que eu fiz para ele. Aqui eu tenho bastante registro. Vou navegar para a última, que é aquela lavagem de carro. A partir do momento que o cliente aceita, eu posso transformar isso daqui em pedido de venda, simplesmente vindo aqui nesse determinado orçamento, copiando para um pedido de venda. Ele já vai levar todas as informações daquela determinada cotação para o meu pedido. A única coisa que eu preciso dizer é qual a data vai estar executando essa tarefa. E eu posso assim adicionar o meu pedido de venda, que ele já vai estar disponível para o faturamento. Quando eu volto aqui para a minha cotação, se eu atualizar o registro, essa cotação já estará fechada e eu consigo, com o botão direito, analisar o mapa de relações, que ele me mostra que essa cotação de venda transformou-se em um pedido de venda. E cada transação que vai acontecendo, o sistema já vai automaticamente vinculando os documentos nesse mapa de relações. E é claro que todos os dados de orçamentos, pedidos, eles já vão populando os seus dashboards. Então aqui eu tenho meu montante de vendas, a minha meta de oportunidade de vendas, os meus 5 clientes. Então eu já consigo analisar toda a minha massa de vendas aqui
seja ela de contrato ou não. Basta criar aqui o KPI ou o dashboard desejado para analisar essas informações. Aqui na parte de vendas, ainda temos vários relatórios aí que podemos explorar para ter essas visões de vendas, tais como análise de vendas. Então aqui eu posso filtrar por clientes, posso filtrar por fornecedores, por vendedores. Então, se eu quiser saber de itens, eu vou filtrar aqui todos os meus serviços de lavagem. Então, eu tenho uma regra aqui que é LC. Estou filtrando do primeiro até o último. Quero ver referente a notas fiscais de saída, pedidos ou notas de entrega. Eu quero ver por pedidos. Você quer totalizar? Quero totalizar por cliente, por exemplo. Então aqui, quando eu rodo a informação, ele vai me trazer totalizado por cliente. E eu fazendo duplo clique aqui nessa tela, eu consigo visualizar todos os documentos pertinentes àquela determinada linha. Para exemplificar melhor, eu vou tirar o filtro, vou trazer todos os clientes. Então aqui está por item, né? Eu posso filtrar aqui total por cliente, para mim saber os faturamentos aqui por cliente. Então, por exemplo, o Richard, o total de venda foi 2.283. Se eu clicar em cima, eu já sei os documentos que compõem aquele montante. Assim, cliente por cliente. Eu posso ter uma visão por cliente, um total de vendas por cliente, um total de vendas por item e até por vendedores. Então, eu consigo extrair várias informações aqui do sistema a partir desses inputs que eu fiz no módulo de vendas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.